já de seguida passar então à última apresentação, que será do arquivo Guilherme Braga da Cruz, é um arquivo pessoal e que será apresentado pela mestre Patrícia Matias Pereira, mestre em Ciências da Informação e da Documentação, variante de arquivo, que entre outros arquivos colaborou também no Centro de Estudos de História Religiosa durante vários anos e de onde passou em seguida a trabalhar onde está agora como técnica superior de arquivo no Arquivo Histórico da Misericórdia de Lisboa. Patrícia, tem a palavra. Já me conseguem ouvir? Sim. Já. Viva, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar presente e voltar a olhar para aquilo que foi o trabalho desenvolvido no Arquivo Braga da Cruz e também felicitar estes meus colegas que falaram antes de mim, que mostraram trabalhos muito, muito notáveis naquilo que é a dedicação pelo cuidado comum dos arquivos. Antes de passar ao arquivo concreto, convém primeiro dar-vos a conhecer quem foi a pessoa de Guilherme Braga da Cruz. Ele nasceu em 1916 e faleceu com 60 anos, prematuramente, em 1977. Foi aluno exemplar, desenvolveu o seu percurso académico pelas áreas da História do Direito Português e do Direito Romano. Pela Academia, ocupou todos os cargos de relevo que era possível na Universidade de Coimbra, desde de diretor da Faculdade de Direito a reitor da Universidade. Ele foi também diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, cargo no qual acabou por falecer. Foi filiado em diversos organismos da Academia, nacionais e estrangeiros, desenvolveu estudos jurídicos no âmbito da história do direito, especialmente relacionados com a evolução do Instituto Familiar. Foi também homenageado com o grau de doutor honoris causa pelas faculdades de Direito das Universidades de São Paulo e também de Navarra. Como especialista do direito, deu a sua colaboração técnica aos governos do regime vigente, sendo que a sua verticalidade de princípios muitas vezes o levou a entrar em confronto direto com personalidades desse regime. Ele foi membro da comissão redatora do novo Código Civil Português, que foi publicado em 1966, e a título de exemplo foi também advogado de Portugal no litígio com a União Indiana referente ao território de Damão e aos enclaves de Dio e Nagara-Valley. Foi um tradicionalista em termos políticos, desempenhou diversas funções em organismos monárquicos, tais como consultor do Conselho de Nobreza e lugar-tenente de Dom Duarte Nuno de Bragança. Integralmente foi um homem católico, pautou a sua vida pelo exercício da caridade cristã, foi membro de organismos e associações católicas e inclusivamente foi membro do Conselho Superior de Instalação desta Universidade, da Universidade Católica Portuguesa. Assumiu posição no campo doutrinário, produzindo estudos e comunicações, tais como a sociedade familiar segundo a doutrina social da Igreja ou os direitos da família, da Igreja e do Estado na educação. Esta amplitude e diversidade de funções transpuseram-se para um arquivo composto por quase 30 mil documentos que se desenvolvem em 51 metros lineares de documentação, sendo que este conjunto diz respeito exclusivamente ao homem público. A restante documentação, familiar e privada, encontra-se na posse da família Braga da Cruz. A consciência da relevância informativa deste conjunto documental, não só para compreender a pessoa de Guilherme Braga da Cruz, mas também para estudar este período da história social, política, académica e religiosa, entre outros âmbitos, levou a que a família Braga da Cruz, representada pelo professor Manuel Braga da Cruz, a colocasse à guarda do Centro de Estudo de História Religiosa, em fevereiro de 2011. Mas este acordo não se referia somente à custódia, era também um acordo de organização. Esta introdução leva-nos ao objetivo concreto desta apresentação, que consiste em mostrar-vos o resultado, por um lado, da generosidade da família Braga da Cruz, em ceder à comunidade académica um arquivo que representa uma perspectiva pessoal, privada, dos acontecimentos de uma época, e, por outro, um organismo como o Centro de Estudo de História Religiosa, que se preocupou em reunir uma equipa técnica concentrada no tratamento cuidado e criterioso do arquivo. A equipa foi composta por mim, pelo professor Paulo Fontes e pelos doutores José António Rocha e Luís Lima. Em fases concretas do tratamento arquivístico foi também possível integrar voluntários, que foram um importante contributo no desenvolvimento das tarefas, assim como também acredito que alguns dos colegas que aqui falaram antes de mim também puderam contar com os seus contributos. E agora passo eu para aquela parte que talvez seja difícil, que é do compartilhar a tela, que eu preciso mostrar-vos aqui. Vamos ver se consigo, sem grandes precalços.
mostrar-vos aqui aquilo que é o primeiro dos produtos do arquivo, que é, conseguem ver? Sim, que é um bocado à semelhança também dos colegas da paróquia de São Nicolau, também tem o seu arquivo descrito na plataforma Papir, que é a plataforma de arquivos pessoais e de instituições religiosas, custodiada pelo Centro de Estudos, que certamente terá os seus problemas, poderá vir a ter as suas dificuldades, isto naquele diálogo e naquela dúvida sempre que nos assola, que são os arquivos, as plataformas proprietárias de software proprietário ou de software livre, mas nós nunca temos uma receita única, é como o arroz doce, não há receitas únicas para que seja o ideal. Portanto, esta tem cumprido o seu objetivo e tem permitido às instituições que ela correm de comunicar aquilo que são as descrições que estão feitas para os arquivos que foram tratados e por aqui ser um instrumento de acesso, um ponto de acesso e um instrumento de pesquisa documental. Aqui na plataforma Papir, que usa o software Atom, temos a descrição do arquivo Guilherme Braga da Cruz, pelo qual podemos ver aqui no âmbito da história da descrição do fundo, ver alguns pontos da descrição, por exemplo, aqui no âmbito de conteúdo, ter a noção de que este arquivo se constitui por uma panóplia de tipologias documentais, de cartas a postais, a relatórios, a artigos, exposições, notícias necrológicas, tudo, documentação produzida pelo Guilherme Braga da Cruz. O segundo produto que gostaria de mostrar é o quarto volume da coleção de instrumentos de descrição documental do Centro, que é o inventário do arquivo Guilherme Braga da Cruz. Ele possui também um segundo volume, que é o catálogo da série de correspondência. Aqui é possível navegar pelos separadores, portanto, isto começamos a perceber que há várias possibilidades quando falamos da difusão dos arquivos. Por um lado, podemos difundi-los e ao mesmo tempo conseguir descrevê-los numa plataforma, mas também podemos, por outro lado, constituir pontualmente e em casos muito concretos, em arquivos fechados, instrumentos como este, completamente válidos, pesquisáveis. Por ele nós conseguimos navegar é um PDF livre, nem sei se pode chamar um e-book, mas é um PDF pesquisável com a possibilidade de circularmos pelo arquivo, de vermos as descrições, de irmos à ficha técnica, de voltar ao quadro de classificação. Portanto, permite-nos andar por aqui e conhecer, pesquisar, compreender aquilo que é o arquivo que temos em mãos. E gostaria de mostrar-vos um pouco este quadro de classificação, onde podemos ter uma visão global do que vos falava há pouco, em relação à classificação, sobretudo pela amplitude de funções representadas neste quadro. Esta classificação acomoda cerca de 750 pastas produzidas por Guilherme Braga da Cruz, nas quais ele organizou e conservou os documentos subordinados a um fim específico. Estas pastas, que são unidades de instalação, foram consideradas unidades de descrição, nunca um nível arquivístico. Daí que a maior parte das descrições documentais sejam unidades de instalação. Indo aqui às secções, por exemplo, a uma descrição, nós vemos que a maior parte das descrições são unidades de instalação. Isto prendeu-se com aquilo que temos que fazer sempre previamente, que é respeitar primeiro o arquivo que temos em mãos e tentar compreendê-lo, em vez de o tentar informar e pôr à força dentro de uma classificação. E atendendo a isso foi o que nós procurámos fazer para conseguir enquadrar aquilo que foi a produção documental de Braga da Cruz. Estava a mostrar-vos aqui o quadro de classificação. Por ele nós podemos ver a diversidade de funções que Guilherme Braga da Cruz desempenhou. O segundo volume, por outro lado, onde é que ele está? Está aqui. O segundo volume está aqui. Este circunscreve-se à descrição de uma única série, que é a de série de correspondência geral. Deixem-me mostrar-vos aqui. O arquivo que temos à nossa disposição confirma as características de arquivista meticuloso que era Guilherme Braga da Cruz, visto que as pastas que vos referi há pouco continham a totalidade da produção documental subjacente a um assunto concreto,
no decurso de uma função, incluindo a correspondência. Já a produção epistolar de caráter geral, ele organizou cronologicamente em 36 dossiês. Este segundo volume é também o reflexo do empenhamento do Centro de Estudo de História Religiosa em dar a este arquivo o melhor tratamento, pois foram descritas 12.638 cartas, bilhetes postais, telegramas, entre outras tipologias documentais, pois considerou-se que sem a descrição individual de cada um destes documentos não possuiríamos meio de recuperação da informação. Em síntese, penso que este trabalho desenvolvido no arquivo Guilherme Braga da Cruz pode servir como referência para outros e também de outras instituições ou de instituições que detenham de alguma maneira arquivos pessoais ou arquivos de família para aquilo que pode ser as formas de tratamento, independentemente daquilo que venham a ser decisões de descrição. E isto por 3 ordens de razão. Resultou da consciência, logo no primeiro nível, da consciência da família Braga da Cruz, da relevância informativa que este conjunto documental possuía. No segundo nível, encontrou no Centro de Estudo de História Religiosa a preocupação de garantir o tratamento técnico adequado, pela constituição de uma equipa de trabalho qualificada e também pela captação de financiamento. Por outro lado, acolheu a presença de voluntários que, sob orientação, desempenharam o papel fundamental de ajudar em tarefas de descrição de séries concretas, na higienização, no acondicionamento, e tudo isso foi possível porque acabou por haver pessoas generosas que também cederam o seu trabalho e permitiram-nos desenvolver os trabalhos. Não sei se há alguma questão que gostassem de colocar, eu não desenvolvi muito, não sei se acho que já deve ter o meu tempo um bocadinho também. Já terminei, e não atingiste os 10 minutos, queria estar, pronto, exatamente. Portanto, alguma dúvida ou questão que surja nesta sequência, fique disponível.